Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Vamos lá. Nós estamos hoje, vamos iniciar hoje, não sei nem se eu consigo encerrar, né, hoje esse conteúdo. É possível que hoje e na próxima aula a gente encerre, mas caso haja um milagre, eu consiga aí ser tão sucinto, né, tão resumido que consiga encerrar hoje o último tema, melhor dizendo, é o último ponto, o último tópico desse tema que nós estamos estudando, que é a batalha espiritual. Então nós falamos sobre 4, né, eu propus 4, não falamos não, hoje é o 4 que eu vou falar. Mas eu propus 4 pontos importantíssimos para a gente entender essa matéria chamada de batalha espiritual, né? Então nós estamos combatendo, na verdade, esse movimento que surge aí, né, uns 100 anos atrás, aproximadamente, tá? Ali no 1920, 1924, mais ou menos, né, lá nos Estados Unidos, chamado movimento de batalha espiritual, né, onde vem distorcendo toda essa realidade que é bíblica. Então nós falamos isso na primeira aula, né? Você tem os dois extremos, né, desse tema, ou seja, aqueles que não acreditam no diabo, né, em demônio, nada dessa realidade, e os outros que supervalorizam isso. Então não é nem um extremo nem outro extremo, a gente está procurando sempre um equilíbrio, né? E eu penso que é melhor ficarmos na simplicidade, né, e não sairmos daquilo que a Bíblia ensina, do que querer se aventurar, né, mostrando uma falsa sabedoria, uma falsa espiritualidade, falando de coisas que nós não entendemos, daquilo que a Bíblia não deixa claro, daquilo que a Bíblia, ela não de fato, a gente tem um jargão, né, aí na teologia, que é aquilo que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza, né? Então eu prefiro seguir aí esse jargão, né? Essa ideia de fato, né? É claro, na Bíblia a gente afirma, a gente ali bate o martelo. A Bíblia não deixa muito claro, deixa aquilo lá meio assim numa incógnita, né? Meio numa interrogação. Então a gente não vai se aventurar naquilo que Deus não nos deixou claramente. Então aquilo que Deus quer que a gente saiba, né? A Bíblia traz para nós de uma forma muito clara. É lógico que é preciso estudá-la, né? Para que a gente possa de fato estar compreendendo melhor a vontade de Deus, mas não há um estudo que é para poucos, que vão se aprofundar nos mistérios, coisas do tipo. Não, amados. A Bíblia, o Evangelho, é revelação de Deus, tá certo? Alguns, por exemplo, vão estudar o Apocalipse, né, e fala dos mistérios do Apocalipse, aquela coisa assim como sendo algo, é mais um marketing, né? Porque a própria palavra, o termo Apocalipse, quer dizer revelação. Literalmente, né? Tanto é que quando você pega a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ao invés de colocar lá o livro de Apocalipse, coloca lá livro de revelação. Então, nisso aí eles não estão errados não, né? Pelo menos estou falando de traduzir a palavra ali, tá? O resto desconsidera aí, mas o termo tá tudo certo. Então, assim, é revelação, né? Nós não temos essas questões. Então, o Evangelho não é uma religião de mistérios, amigos. Tá certo? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Então Jesus veio para estar manifestando, né? Explicitando, desnudando, descortinando, revelando o Pai, a sua vontade, de uma forma que todos nós pudéssemos ter, como eu disse, a Bíblia ela é tão clara, ela é tão rasa que uma criança pode nadar e não se afoga, mas ela é tão profunda ao mesmo tempo que um mergulhador profissional não chega no seu limite, né? Então a gente tem esses paradoxos, mas via de regra, aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação, para nós nos desenvolvermos como discípulo de Cristo, aí é acessível a todo, desde que haja um pouco de empenho, né, de quem serve a Cristo, de buscar na sua palavra, estudar, fazendo um cursinho como vocês estão fazendo comigo, né, lendo bons livros, ouvindo diariamente aí a voz do Espírito Santo pela leitura da Bíblia,
tentando conhecer o máximo que a gente pode e os recursos que a gente tem. E hoje, amados, nós temos recursos assim absurdos. Há 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos, por exemplo, internet, nós não tínhamos, né? Tem muita coisa ruim na internet, mas tem muita coisa boa também, né? Sejam até livros digitais que algumas vezes são disponibilizados, pregações, ensinos, aí por muitos teólogos que as pessoas não tinham acesso, porque eram, né, do exterior, enfim. Mas hoje não, a gente tem, graças a Deus, só é preciso saber peneirar, né? O bom é que tenha um filtro. O bom é que tenha critério para saber o que está ouvindo e lendo. Mas os recursos, os livros estão muito mais acessíveis. Quando eu comecei a estudar teologia há 24, 25 anos atrás, né, aliás, 23 anos atrás eu comecei a fazer o curso de teologia, né? 23 anos atrás. Mas estudar a Bíblia 25 anos atrás. Então nós não tínhamos esse acesso todo, né? O livro era caro. Eu tinha que pegar emprestado de um irmão, de outro, para ler e tal, né? Achava lá, ia peregrinando, amado, vocês não têm noção, entrava em sebo, né, para achar um livro ou outro lá, comprar uma Bíblia usada de estudo, enfim, era mais difícil. Então hoje nós temos, graças a Deus por isso, né? E precisamos então estar reconhecendo o quanto nós temos um privilégio hoje, e é interessante assim, olha que contradição. Hoje são lançados, são disponibilizados, são escritos tantos livros como nunca antes. Estou falando em teologia, né? Tantos escritores bons, tantos teólogos bons. Isso está sendo tão acessível no Brasil, inclusive. Tantas traduções que não tínhamos antes aqui, né? Ficava lá nos Estados Unidos, na Alemanha. Enfim, não chegava para nós aqui. E hoje nós temos. Mas a despeito disso, nós ainda continuamos com a igreja muito rasa no ensino bíblico, né? Os cristãos são, assim, um analfabetismo bíblico absurdo. Pastores muito mal preparados, pregadores bem superficiais, né? Então, é uma contradição. Ao mesmo tempo que nós temos muito recurso, nunca antes nós tivemos tantos recursos assim, acessíveis, inclusive, como eu disse, mas nós temos também aí um contingente evangélico, seja de irmãos, entre aspas, comuns, né, ou de pastores e pregadores, enfim. Mas o que eu queria dizer é que é necessário, então, nós termos o entendimento desses 4 pontos que eu propus. O primeiro, a soberania de Deus, entendemos a soberania de Deus, que Deus não está digladiando, Deus não está disputando, amados, sabe, o seu reino com um segundo reino. Deus não está brigando com o diabo, não tem essa ideia. Deus é soberano, Ele é Deus de Satanás, Ele é Deus de demônios, Ele é Deus no céu, no inferno, onde for. Ele é Deus, Ele governa, Ele domina, Ele é soberano, Ele é Deus, tá certo? Então a gente nunca pode esquecer disso, dessa doutrina bíblica da soberania de Deus. Nós falamos sobre a suficiência das Escrituras, né? Então tudo que nós precisamos saber sobre esse tema e sobre tudo o resto, a Bíblia, ela é suficiente. Como eu disse, é preciso estudá-la, mas é nela que nós buscamos o entendimento. A Bíblia interpreta a Bíblia, inclusive, né? Isso Isaías vai falar, né? Algo parecido assim, que é verdade sobre verdade e tal, né? É lei sobre lei, nesse sentido aí. Então, falamos sobre soberania de Deus, sobre suficiência das Escrituras. A aula passada, a última aula, nós falamos sobre a queda da raça humana. É importantíssimo nós saber isso também. Deixa eu voltar só aqui na suficiência das Escrituras, amados. Suficiência das Escrituras. Por que é tão importante isso, né? Porque, infelizmente, nós temos essa enxurrada de livros, como eu falei, muitos bons, mas muitos ruins, né? Heresias mesmo, sabe? E esse tema talvez seja um dos mais distorcidos de toda a teologia, né? E esses expoentes aí, os que tratam sobre esse tema, infelizmente, assim, tem muito material espalhado deles por aí, né? E nesse tema, poucos teólogos, infelizmente, também estão trabalhando, talvez por ser esse ensino recente que eu falei, né? Nunca em 1900 anos nunca foi ensinado dessa forma. Então, assim, redescobrir a roda aí, né? De ano para cá, redescobriram, tiveram a revelação de Deus, assim, começaram a ensinar da forma que ensinam, mas é heresia, né? Enfim, mas a gente ainda tem essa carência, essa lacuna, a gente não tem
tantos livros e tantos teólogos abordando esse tema, que é por isso que eu decidi, amados, fazer parte do nosso curso de teologia em todos os níveis, tá? O médio em teologia, o bacharel em teologia, eu proponho essa matéria para estudarmos devido à importância que ela tem e de tantas distorções que a gente tem no nosso meio, como eu disse, né? Enfim, então, suficiência das Escrituras, tá? A gente não pode se aventurar falando de coisas que a Bíblia não fala, né? Ou então forçando muito, porque tem uns irmãos também que vai lá no Antigo Testamento e pega algumas coisinhas lá, descontextualizado. Lembra que é uma tecla que eu bato no curso todo? Toda vez que a gente lê o Antigo Testamento, a gente precisa fazer o link com o Novo Testamento. Porque nós vivemos debaixo de um novo concerto, de uma nova aliança. É o Novo Testamento. O próprio Novo Testamento, em Hebreus capítulo 8, verso 13, diz: não havia necessidade de um Novo Testamento se o Antigo não tivesse sido obsoleto, ultrapassado, não tivesse caducado. Tá? Dependendo da versão vai ter esses termos assim, né? Então ficou velho, é por isso que veio novo. Então nós vivemos sob as doutrinas do Novo Testamento, tá bom? Esse é um ponto, suficiência das Escrituras. A queda da raça humana, aula passada. Então nós falamos sobre essa realidade que o ser humano, ele é caído espiritualmente, ou seja, o seu caráter, a sua natureza é corrompida. Por que eu pontuei isso? Porque esse movimento de batalha espiritual vai ter um demônio para tudo quanto é pecado humano, né? É o demônio da inveja, é o demônio da prostituição, é o demônio da bebida, é o demônio da mentira, é um demônio para... Mas a gente vê que são os pecados do ser humano sem Deus. É o pecado do ser humano porque foi corrompido, amados. Né? Lá no Éden, lá pro primeiro casal. Isso de lá para cá é só ladeira abaixo. Então, assim, quando a gente atribui as ações humanas, todas as ações humanas, todos os pecados humanos a demônios, a gente exclui a responsabilidade do indivíduo, o seu caráter não é tratado, né? E isso é mais fácil. Porque dá mais trabalho você tratar o caráter de uma pessoa, você discipular essa pessoa, né? Dá muito mais trabalho do que lá expulsar o demônio, melar a testa do indivíduo lá com óleo lá, e expulsa lá, ou manda fazer uma campanha de não sei quantos dias, né? Sobe um monte, desce o vale, faz um voto, vai em algum lugar. Eu coloquei até no grupo agora, foi bem quando a gente começou a aula, sei lá, 1 minuto antes, né? Coloquei lá um textozinho que eu escrevi, não sei se vocês me acompanham nas redes sociais, mas quase todos os dias eu escrevo um texto breve, de uma reflexão lá, e eu falei sobre isso, né? Quando a gente... Peguei o texto lá de Deuteronômio, aliás, né, de 2 aos Coríntios, né, que Paulo vai falar de Moisés quando subiu lá no monte, aquela coisa toda, seu rosto ficou brilhando, a glória desvanecente, e eu falei sobre isso, né, que a gente não precisa mais ir em lugares para encontrar Deus. Né? Deus não está mais em lugares, a gente não precisa subir um monte para encontrar Deus, o monte está em nós. Eu não estou dizendo que a gente não deve orar numa vigília, ou até mesmo no meio do mato, não é isso, mas para mim é indiferente. O lugar tanto faz, né? Então não tem essas místicas, não tem esses lugares, não tem os dias, não tem as pessoas especiais. Né? Jesus ele foi mostrando isso ao longo do seu ministério, seja lá nos evangelhos, né? Seja lá em João capítulo 4, por exemplo, quando a mulher pergunta onde é, Senhor, que a gente deve adorar. Onde é o lugar? Se houvesse, ali seria oportunidade para Jesus falar, em tal lugar, é no monte, é no templo, é em Jerusalém. Jesus disse, não, mulher, a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. E procura os tais que assim o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem. Né? Onde? Não tem mais, né? Jerusalém, não é Samaria, não é dentro de um templo, não é em cima do monte. Pode ser também. Estou dizendo que não é, pode ser também. A gente só não pode limitar. Deus é Deus do universo. Essa revelação, amados, sabe? Que veio para nós, que somos discípulos de Cristo, que Deus é Deus do universo. Que nas esquinas, nas lanchonetes, num café da manhã, numa mesa de almoço, junto com amigos e família, Deus está ali. Né? Deus se faz presente em todos os lugares, ou melhor, todos os lugares estão em Deus. Então a gente vai trabalhando essa questão e falamos então dessa super espiritualidade, espiritualizando tudo e não tratando as coisas como de fato são. Nós falamos sobre o terceiro ponto, melhor dizendo, a queda da raça humana, sobre essa questão de maldição,
hereditária, né? Isso não é bíblico, amados. Da forma que é apresentado, isso não é bíblico, isso é heresia. Não existe essa doutrina na Bíblia mostrando, a gente até vai hoje ainda enfatizar um pouquinho mais, pegar alguns textos aqui, Antigo e Novo Testamento, né? Porque pego muito texto do Antigo Testamento, tá? Esse movimento, ele se pauta muito no Antigo Testamento, principalmente em textos do Antigo Testamento. Porque quando vai para o Novo, como eu disse, amados, não tem essas coisas, não tem margem para isso. Né? O Antigo Testamento ainda dá uma margem, porque o Antigo Testamento, primeiro que é uma revelação parcial de Deus a um povo na história. A revelação perfeita é quando chega Cristo, né? Então, assim, o próprio Hebreus, capítulo 1, verso 1, por exemplo, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Ele é a expressão máxima, olha só, ele é a expressão, né, máxima de Deus entre nós homens, é Cristo. É o que ele vem ensinando, é o que ele vem ressignificando. A igreja é edificada sob a doutrina dos apóstolos e dos profetas, Efésios 2:20, por exemplo. Então a gente precisa entender esse ensino completo da Bíblia, sabe? Equilibrado, amados, ponderado, sensato. Então a gente precisa considerar essa construção teológica do Antigo até o Novo Testamento. Então pega-se muito a teologia da prosperidade, né, que vai falar que o evangelho prospera o homem em tudo e tal, é outra conversa já. Mas aí pega lá Deuteronômio capítulo de número... Eita, agora me fugiu. 13, acho que é 13, né? Enfim, Deuteronômio 28, tá? Desculpa, 28. Deuteronômio 28 lá para falar, se ouvires a voz de Deus, vai ser bênção ao sair, ao entrar, e aquela coisa toda, né? Só que não é pego todo o texto, né? Aí o Novo Testamento também não é pego porque não tem margem. O Novo Testamento não tem margem para essas coisas. E a Bíblia precisa ser interpretada, toda ela, do começo ao fim, tá bom? É o que a gente faz nos estudos aqui. Então, queda da raça humana, mas precisamos tratar o caráter das pessoas e não ficar atribuindo a demônios, né? Então, assim, a pessoa foi lá e cometeu um adultério, não é o espírito do adultério, mas é o caráter da pessoa que precisa ser tratado, né? Maldição hereditária, o pai era assim, o filho também é. Comportamentos aprendidos, meu Deus do céu, né? Então, assim, jogar a pessoa lá num retiro, lá num evento lá e quebra a maldição, e aquela coisa toda, né, e tudo mais, ele resolveu, que bom se fosse assim, seria mais fácil para nós pastores, amados. Seria muito mais fácil, então a gente resolveria o problema do povo, tudo jogando um fim de semana aí, que é o que muitos fazem, né? Então joga no final de semana em algum lugar lá, aí todo mundo para um retiro espiritual, e 2, 3 dias lá, o pau quebrando, aquela coisa toda, e chora, e mela o povo de óleo, e ora 24 horas, e jejua, aquela coisa toda, e aí volta todo mundo resolvido da vida. É o que é feito. Agora, a gente lida com gente, amados, nos bastidores da vida. A gente cuida de pessoas, pastores fazem isso, pastores sérios, compromissados com a palavra fazem isso. Acompanham pessoas nos bastidores, no dia a dia, amado. Sabe? Não é igreja de domingo, é igreja de segunda. É terça-feira, é quarta, é quinta, não é em culto, mas é no gabinete pastoral, é recebendo lá na sua casa, é indo até a casa da pessoa, né? A gente acompanhando nos bastidores onde ninguém vê, tratando os pecados, cuidando das pessoas. Aí a gente entende qual é o processo, amados, lá do discipulado do evangelho, coisa que é trabalhosa demais, que é um a um. E aí muitos não querem esse processo. Porém, é o que Jesus estabeleceu para nós. Diga, Mané, pode falar, amada? Quando o senhor fala da maldição hereditária, né, que de uma maneira errada que a gente tem usado, que a igreja tem usado, por exemplo, igual tratar o caráter, né? Sim. Nós temos visto que nesses últimos anos, nesse século XXI, nós temos lidado com muitas pessoas com transtornos. Uhum. E a gente vai para a ciência e descobre que algumas coisas são genéticas e não são maldição hereditárias. Faz parte de uma genética que influencia, né, as pessoas. Por exemplo, vou falar de uma pessoa que tem um transtorno mental. Sim. Aí vai para a igreja, né, e aí aquilo ali não é conhecido, não é tratado, e aí vai falar que aquilo é uma maldição hereditária e vai passando o tempo e não busca o tratamento certo para aquela questão de transtorno mental, de uma doença mental tratada como maldição hereditária, sendo que aquilo é provado nas ciências que é genético, que a chance de a pessoa ter
pais, né, familiares, geneticamente falando, com esse transtorno que eu estou usando como exemplo, é muito maior, né, se ela buscar. Aí ela fica sem saber, vai para a igreja e aí a gente acaba trazendo uma forma errada, né, de ensinar pessoas. Os anos vão passando, como eu conheço pessoas que têm transtorno mental e foram tratadas como maldição hereditária. Exato, exato, amado. Olha só que coisa que era muito, ainda é, né? Mas eu acho que, sei lá, 20 anos atrás, talvez nas igrejas, isso era mais comum. Era confundir epilepsia com demônio, né? E eu não estou dizendo que talvez possa ter um caso de epilepsia que a pessoa tenha também uma possessão demoníaca, não é isso. Agora, todos os casos de epilepsia, a igreja tratava como sendo um demônio, tentava expulsar. E era pego o texto lá dos evangelhos, né, onde Jesus cura o menino. De fato, lá, as características é epilepsia. As características são epilepsia. A Bíblia não afirma que é epilepsia. E a gente precisa considerar, inclusive, amados, que os antigos, na época de Jesus, por exemplo, não se tinha esse conhecimento, né, científico, não se tinha, por exemplo, vou dar, aliás, 2 exemplos aqui. O primeiro, sempre a mulher era estéril, né? Sempre a mulher que não dava luz. Mas a gente sabe hoje que nem sempre é a mulher que é estéril. Às vezes a esterilidade está no homem, mas esse conhecimento limitado, né, daquele povo na história, sempre atribuía a esterilidade à mulher. Esse é um ponto. Segundo ponto, lá, por exemplo, a Bíblia diz nos evangelhos que Jesus cura a febre da sogra de Pedro. A febre não é doença, amados. Ela é o sintoma, né? E a gente sabe que é uma proteção do corpo, inclusive, tentando matar lá a infecção e tudo mais. E é um sinal de que alguma coisa está errada. Então a febre é uma bênção. Mas eles tinham esse conhecimento limitado e a Bíblia não tem pretensão de usar linguagem científica e coisa do tipo, né? A psicologia é uma ciência recente, se for levado em conta o tempo da história, né, ou de outras ciências. Ela tem em torno de 200 anos, até um pouquinho menos, né? 200 anos eu estou pegando lá no primeiro cara que falou ou esboçou alguma coisa em relação à ciência, né, do comportamento humano, que é a psicologia, mas vários psicólogos, inclusive, é desse século passado aqui, e nós temos, inclusive, psicólogos importantes, né, que são esses que vão criando as teorias diversas da psicologia, as abordagens ainda agora, de 40, 50 anos atrás, então é muito recente. Né, a evolução da humanidade, a gente vai compreendendo as coisas. Só que a igreja, infelizmente, parece que ela não... Né, quando eu digo igreja, lógico, eu estou falando de uma forma bem genérica, né, mas eu não estou colocando todo mundo no mesmo balaio e tudo mais. Mas a gente percebe que ainda há, né, muita resistência sobre o estudo, sobre o conhecimento. É uma bênção de Deus, amados. O conhecimento da medicina, da ciência, é uma bênção de Deus. Isso não é um fruto, quer dizer, depende de quem usa, né? Pode usar isso de uma forma totalmente errada, não reconhecendo Deus na sua história, então, mas a maioria os grandes cientistas, amados, os grandes sábios da ciência, da história, eles inclusive criam em Deus. Thomas Edison, Galileu Galilei, Einstein, enfim, eu poderia citar diversos desses que são assim as referências mundiais da história sobre ciência, não são ateus. Esses modernos aí que muitas vezes, né, não sei porquê, mas assim, eles não creem em Deus. Mas assim, muitos cientistas, muitos homens que estão contribuindo para esse avanço da humanidade nesse sentido, mas que isso é uma bênção de Deus. Então assim, eu penso que uma pessoa, ela não vai... Olha que coisa interessante. Já que a Mané levantou uma bola aí, eu acho importante a gente até pontuar isso. Nós tomamos remédio, por exemplo, uma dor de cabeça, uma inflamação de ouvido, de garganta, o que é que seja, né? A gente toma remédio para um monte de coisa no nosso corpo. A gente reconhece que precisa ser cuidado, tratado, senão vai morrer. Agora, as doenças da alma, né? A depressão, as síndromes de pânico, né? Coisas assim que são da mente. As pessoas, elas têm um preconceito, os cristãos desconsideram isso. Isso, não só os cristãos, isso é no geral, né? Eu que estou trabalhando com a terapia agora, né, a psicanálise, a gente percebe, né, e a gente conversa com os psicólogos também e outros terapeutas, a gente percebe o quanto tem de resistência, e principalmente entre os cristãos ainda mais, porque há essa espiritualização.
como se o cristão, o discípulo de Cristo não pudesse, né, estar sendo afetado por essas coisas, mas sem forçar o texto, sem forçar a hermenêutica do texto, nenhum. Mas quando a gente pega Elias lá na caverna, os sintomas ali, eles são sintomas mas muito semelhantes, se não, né, o que de fato hoje traria, qualquer psicólogo traria como diagnóstico depressão. Então assim, complexo de inferioridade, isolamento, desejo de morrer. Elias teve tudo isso, né? Um homem de Deus, olha só. E quando a gente pega outros tantos, a gente vê na Bíblia comportamentos bem semelhantes. Enfim, o que eu quero dizer é, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não pode espiritualizar tudo, mas atribuir a demônios, sabe? Sejam as enfermidades, embora pode haver casos específicos, como exceções, que algum demônio vá lá, né, Deus de alguma maneira permita, que coloque um certo tipo de enfermidade ou até loucura na vida de alguém, como por exemplo o endemoniado de Gadara, né, Marcos capítulo 5, a gente vê outros mais lá, que também, né, alguma enfermidade foi permitida por Deus, mas são exceções. A gente não pode pegar exceções e fazer dele uma regra. A gente trabalha com regra, a Bíblia nos apresenta regras, amados. Né? As exceções, elas são exceções. As pessoas pegam as exceções e querem fazer delas regras, doutrinas, querem pegar experiências pessoais, que a gente tratou muito sobre isso, e querem fazer dessas experiências pessoais doutrinas, ensinamentos, como se fosse doutrina bíblica de revelação. Né? Quando a gente falou de suficiência das Escrituras, eu abordei sobre isso, que é a base dos escritos desses expoentes dessa heresia chamada de movimento de batalha espiritual. Eles pegam, na Bíblia, como eu disse, não tem como, então eles pegam de depoimentos de pais de santo, de satanistas, as suas experiências pessoais e colocam isso nos seus livros, seus escritos, e fazem isso com uma doutrina. Então, não tem como, né? Não tem como. Então, falamos desses 3 pontos, dessa introdução enorme, né? Essa recapitulação, só para a gente não perder o fio da meada. E hoje eu gostaria muito de falar sobre a suficiência da obra de Cristo, a suficiência da obra de Cristo. Então estou vendo que a gente vai gastar mais uma aula aí para falar aqui de uma forma mais completa, né? Já que eu gastei bastante tempo aqui nessa recapitulação, mas penso que foi interessante, quer dizer, para mim é importante, né? Porque a gente já tem aí uma semana, pelo fato da semana passada ser feriado, a gente não teve, então só para refrescar a memória, para a gente não perder essa construção, né? Mas o ensino é essa construção, é por isso que é importante a gente ter uma perseverança, uma continuidade no estudo, né? Então a suficiência da obra de Cristo é esse 4º ponto, tá? Que a gente vai tratar. E eu coloquei aqui, ó, se alguém está em Cristo, é nova criação. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quem está em Cristo é nova criação. Isso é muito importante, mais para frente vocês vão ver como é importante esse texto bíblico, essa verdade bíblica, tá? Embora seja ela pensada, mas ela está dentro de um contexto, né? 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz isso. Quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo vai se fazendo novo. Então olha só, né? Eu estou falando nova criação, mas a maioria das versões da Bíblia que eu acho que vocês estão aí é nova criatura. Até me confirme, tá bom? 5,17 aí, a maioria deve estar isso, né? Quem está em Cristo é nova criatura. Mas tem uma versão que penso ser mais próxima do original, que não é nova criação, não é nova criatura, é nova criação. E esses me ajudem se tiver alguma coisa diferente nesse 5,17. Se não tiver, eu sigo o barco aqui. Tudo tranquilo? Posso seguir? Estão conferindo aí? Tá? Então vamos lá. Vamos nós. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, amados. A Bíblia, ela revela isso para nós. Ela mostra essa verdade para nós. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19. Diz assim, ó. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, observem, nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Fomos
comprados pelo precioso sangue de Cristo, fomos salvos pelo precioso sangue de Cristo. Ainda aqui no Novo Testamento, agora em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, só para completar aqui essa frase, tá? Da base bíblica, né? Porque a gente vai falando aqui e não dá o versículo, aí os irmãos pensam que não é uma declaração bíblica, né? 5 e 9 de Apocalipse. Ó, e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, falando de Jesus, né? E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então olha só, Apocalipse dizendo aqui que nós fomos comprados, tá, pelo precioso sangue de Cristo. Só fazendo a correção, porque eu ouço muitos irmãos falando assim, desse texto. Ele com seu sangue comprou todo povo, tribo, língua, raça e nação. Essa palavra raça não tem no texto, tá, amados? Eu ouço bastante os irmãos repetindo isso aí. Raça, não tem raça. Esse conceito de raça, ele é sociológico e é do nosso tempo, tá bom? Depois, outro dia até, eu posso falar sobre isso. Mas vamos lá. Quando vivemos à luz da gloriosa verdade, né, de que se alguém está em Cristo é nova criação, não tememos pragas, maldições, encosto, mal olhado, olho gordo, despacho, trabalho. O que tem de irmãos aí, amados? Perturbado, paranoicos, né, com essa questão, né? Amados, quando a gente entende que Jesus nos comprou pelo seu sangue, tá certo? Essas paranoias, né? Essas questões de jogaram praga em mim, fizeram macumba. O que tem de crente com medo de macumba não é fácil, mas, tá? Jogaram a maldição em mim, um olho gordo, né? Alguém até disse, solução para olho gordo é colírio diet. A piada deve ter sido ruim, mas tudo bem, segue aqui, ó. Deixa eu continuar no espírito, né? Entro na carne e falo essas bobagens. Mas assim, sabe, trabalho, macumba, fizeram... Os discípulos de Cristo não podem jamais, amados, ficarem temerosos contra essas coisas. Porque o sangue de Jesus, o sangue de Cristo... A irmã Regiane, quer falar alguma coisa, amada? Abrir o microfone, quiser falar, pode falar, amada. Não? Ah, tá, quer abrir o microfone aí. Tá bom, então vamos lá, vamos seguindo. Então assim, a gente não pode... É que, como abriu aí o microfone, eu pensei que queria falar alguma coisa, tá? É isso, deixa eu fecho aqui. Isso, pronto. Não, deixa que eu feche aqui, vamos lá. Só para evitar o ruído. Bora nós, pronto. Então assim, amados, nós não podemos jamais, como eu disse, né, equiparar, sabe, essas que são realidades do mal. Os demônios fazem mal para as pessoas. Os demônios, né, e nós temos aí religiões, inclusive, que evocam, por assim dizer, sabe, essas entidades demoníacas, até para prejudicar as pessoas. A gente sabe que isso é uma realidade. Mas quando a gente fala de pessoas resgatadas por Jesus, de pessoas compradas pelo sangue de Cristo, de pessoas que são habitação do Espírito Santo, de pessoas que são seladas para a eternidade, amados, nós precisamos entender que nós somos guardados. Nós somos escondidos, como Paulo fala lá em Colossenses, nós estamos escondidos em Cristo. Veja que coisa interessante, né? E igualmente vivemos seguros de que não somos amaldiçoados, porque qualquer dos pecados de nossos pais, assim, eles simplesmente não nos atingem no sentido espiritual, tá? Como a irmã Néia falou aqui, até de questões hereditárias, de comportamento, por exemplo, é outra história. Então assim, olha só como a espiritualização disso é o que distorce as coisas, né? Por exemplo, se eu cresci num lar onde meu pai bebia, fumava, usava droga, agredia minha mãe, né? Maltratava lá os meus irmãos ou até eu mesmo, mas assim, é quase 100% que eu vou repetir isso, porque isso é um comportamento aprendido. O ser humano, né? As figuras paternas e maternas o influenciam para o resto da vida. Então, é um comportamento aprendido, mas não tem nada a ver com maldição hereditária, que os demônios familiares, esses são os termos que esse movimento de batalha espiritual usa, né? Os demônios familiares, que era do bisavô, veio para o pai, para o filho, e aquela coisa toda, isso já não é bíblico. Os comportamentos são aprendidos e isso são replicados. Isso, como eu disse, é a psicologia, mas coloca de uma forma tão explícita, tão clara, tão óbvia, né?
Então, assim, que a gente não pode negar essa realidade, né? Atribuindo isso a demônios. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Eu vou pegar alguns textos aqui, como eu falei, vamos lá do Antigo Testamento, que os textos que eu vou pegar aqui são os textos que esse movimento de batalha espiritual usa, tá? Então é importante a gente ter essas referências e entendê-las, né? Compreender, fazer a interpretação correta dentro do contexto histórico e gramatical lá, né? Que está esses textos aqui, tá? Então vamos lá para o Êxodo, capítulo 20. Capítulo 20 de Êxodo. Vamos entender de fato, tá, a correta interpretação desses textos aqui. Fala, nossa, André, tem correta interpretação? Tem correta interpretação, amados. Claro que tem. Né? As heresias são distorções de textos bíblicos. Então eles pegam os textos bíblicos descontextualizados. E precisa ter muito cuidado disso. Então, Êxodo, capítulo 20, versos 5 e 6. Esse movimento de batalha espiritual, eles dizem que as maldições hereditárias, né, vai de pai para filho, e eles pegam esse texto. Olha que coisa curiosa. Então nós vamos pegar os mesmos textos que esse movimento de batalha espiritual eles pegam, tá? Então Deuteronômio capítulo 20, verso 5 e o verso número 6. Então os oficiais falarão ao povo dizendo, qual é o homem que edificou sua casa? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, capítulo 20 de Deuteronômio, né? Então os oficiais falarão ao povo dizendo, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá e... Oh, meu pai, calma aí, tem alguma coisa errada aqui no texto. É o capítulo 20? É o capítulo 20. Deixa eu ver aqui. Não, não é não, amados. Eu aqui... Calma aí que eu... Agora... Deixa eu pegar aqui o texto. Opa. É Êxodo. É Êxodo, obrigado. Eu falei Deuteronômio? Eu falei Deuteronômio? Ou falei Êxodo? Me ajudem aí. Ainda bem que vocês estão no espírito aí, que eu tô... Não sei por que eu... Aqui tá escrito Êxodo, mas tá aqui, ó. Se eu mostrar minha cola aqui, tá Êxodo. Eu tomei... Deixa eu tomar água aqui, deixa eu ver um golinho d'água aqui. Água benta, né? Vai que ela me traz mais unção aí, né? Êxodo. Obrigado, amados. Eu acho que vocês até já sabem desse texto, né? Por isso que... Vamos lá, Êxodo capítulo 20. Agora sim, versos 5 e 6. Vamos lá. Meu Deus do céu. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Preste atenção. E faço misericórdia em milhares, e aos que me amam e guardam os seus mandamentos. Então, olha só, primeiro ponto, amados, que eu quero aqui destacar. O verso 5 vai falar que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração naqueles que me aborrecem. Então, não vale, como eu disse, para o discípulo de Cristo. Porque se os nossos pais, avós e aquela coisa toda lá para trás vieram desobedecendo a Deus, sendo esses maus seres humanos, só que se chegou em nós e nós servimos a Cristo, se a cruz de Cristo ela nos alcançou, o Evangelho nos libertou, então é cortada, tá certo? Qualquer tipo de maldição nesse sentido, se houvesse isso, nós não continuamos aborrecendo, praticando os pecados dos nossos pais. Então não vale para nós, amados. E Deus está falando aqui, não é uma maldição hereditária como se espíritos viessem sobre nossas vidas. Ele está falando que as consequências de cada um, de pais para filhos, 3ª, 4ª geração, as consequências, elas são mantidas. Deus permite que essas consequências, elas de fato vão sendo replicadas ao longo de gerações. Não é? Então isso aí é claro. Então a gente precisa entender o texto. Olha o que o texto está dizendo. Aqueles que aborrecem, que vivem praticando os pecados dos pais. A gente vai ver outros textos aqui, vai falar sobre isso. Então assim, as consequências do pecado, elas vão ser de fato, né, um desdobramento na vida de gerações para frente, se não aceitarem Cristo, se não mudarem de estilo de vida. Então o texto não está falando de espíritos, de maldição hereditária, inclusive para cristãos. Não cabe. Né? Não cabe, não tem cabimento. E olha o verso, e a ênfase não é a maldição do texto. Olha que coisa interessante, o verso 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, as consequências, né, vai até a 3ª e 4ª geração.
E a misericórdia de Deus para milhares de gerações. Então é um por mil, amados. Se as consequências, Deus até permite 3 e 4 gerações, as misericórdias são para milhares de gerações. A ênfase do texto não é a maldição de Deus, não é o juízo de Deus. A ênfase do texto é a infinita misericórdia de Deus na vida das pessoas. Então perceberam aqui a inversão do texto, amados? Né? A ênfase do texto foi mudado nessa interpretação que se dão do movimento de batalha espiritual, então a gente precisa ponderar isso. Agora sim é Deuteronômio. Vamos para o Deuteronômio capítulo 11. Eu sabia que tinha algum Deuteronômio aqui na conversa. Deuteronômio capítulo 11. Vamos, tá? Isso aqui tudo é para ratificar o que a gente vai falar aqui sobre maldição hereditária, tá? Então Deuteronômio capítulo 11, verso 26, 27 e 28. Deuteronômio capítulo 11, versos 26 ao 28. Pelo menos na versão que eu tenho aqui, diz o seguinte: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses, que não conhecestes. Então, amados, o texto aqui é claro. Para quem vem a bênção e para quem vem a maldição? A bênção vem para aqueles que servem a Deus. A maldição para aqueles que continuam na idolatria, servindo os deuses pagãos, servindo os ídolos. Então, se eu sirvo a Deus, como que há uma maldição sobre minha vida, amados? Né? Olha só, desde o Antigo Testamento já há essa verdade. Vamos para Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Aqui a gente está falando sobre essa maldição hereditária, ou seja, que passa de pai para filho. Essa é a ideia. Olha o que diz Ezequiel, capítulo número 18, versículo número 20. Bora lá, ainda no Antigo Testamento, como eu prometi, eu vou chegar lá no Novo Testamento, né, que é isso que eu sempre incentivo os irmãos no estudo bíblico, né? Lemos o Antigo Testamento? Ótimo, é a palavra de Deus? Claro que é. Mas vamos ver se o Novo Testamento confirma essa verdade que era parcial lá. Será que ela é plenificada, ela é plena lá no Novo Testamento? Então, daqui a pouco a gente chega no Novo, tá? Só essa construção que eu estou fazendo, inclusive pegando esse texto, como eu disse, que esse movimento de batalha espiritual pega no Antigo Testamento, mas distorce, né? Então, Deuteronômio, capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha, amados, como o texto é objetivo. E eu vou pegar esse capítulo todo para nós estudarmos, viu? Talvez hoje não dê. Semana que vem é possível que a gente consiga. Eu vou pegar todo esse capítulo 18 para nós estudarmos. Eu só estou pegando aqui de uma forma mais objetiva e direta. Olha como esse texto aqui, ele é claro. O pai, o filho, melhor dizendo, não leva a maldade do pai. A justiça do justo fica sobre ele. A impiedade do ímpio cai sobre ele. A alma que pecar, essa que vai morrer, essa que sofre o juízo, a punição, a maldição. E a maldição, amados, a gente não está falando de uma praga, de um demônio, sabe? Que Deus dispensa lá para desgraçar a vida da pessoa. A maldição é viver longe de Deus. É viver por si só. É viver pautado pelo pecado. É viver desobedecendo a Deus. Isso por si só já é a maldição. Os pecados do ser humano são suficientes para levá-lo para a perdição eterna, para o inferno. Não precisa de demônio para fazer isso, mano, na minha vida. Os demônios, o Satanás potencializa isso, fato. Né? O diabo, ele ainda consegue piorar a vida do ser humano, mas o pecado do ser humano é suficiente. Jesus veio para dar uma nova natureza ao ser humano, mas resgatou ele dos seus pecados. Não é só, porque se fosse só Satanás, não precisava morrer na cruz. Aniquilava os demônios lá, Satanás e tudo mais, estava tudo certo. Né? Não é, meu pior inimigo não é o diabo. Embora também seja o nosso inimigo, claro que é. Mas não é o pior, mas o pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo, a minha velha natureza. Foi por causa da minha velha natureza que Jesus precisou morrer na cruz do Calvário para me dar uma nova natureza. Para fazer eu nascer de novo.
Então é o meu pecado, é por isso que foi importante nós estudarmos sobre a realidade da queda da raça humana, tá? Para finalizar o Antigo Testamento aqui, ainda em Deuteronômio, né, ou voltando em Deuteronômio, capítulo 24, verso 16, olha só, Deuteronômio, capítulo 24, verso de número 16, só para a gente finalizar aqui esse pensamento sobre maldição hereditária, que o Novo Testamento não tem como, amados, né, dar base para isso. Então, 24 de Deuteronômio, verso 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Então, essa ideia de maldição hereditária, como o pai pecou e o filho carrega essa maldição dos pecados dos pais, nesse sentido espiritual, a Bíblia simplesmente, pelo contrário, os textos que nós estamos lendo aqui, para mim, não sei para vocês, amados, mas para mim ele é muito claro, falando sobre isso. Um não leva o pecado do outro, não é? Espiritualmente falando, não há, e o pecado é a questão espiritual. Agora, claro, se a gente considerar que os pais, eles influenciam, eles afetam o comportamento dos filhos, aí é fato. Mas não é isso que é abordado nesse movimento de batalha espiritual, quando falam de maldição hereditária, eles espiritualizam isso. Não é considerado, como eu disse, mas é até uma lógica, né, razoável. Porque se eles consideram que todo pecado é um demônio, então tudo que a pessoa faz como comportamento, ou como um pecado manifestado, eles vão falar, é um demônio, é o demônio que estava no pai e passou para o filho. Até eles estão coerentes na lógica, só que estão tudo errado porque é heresia, né? Então, nem podiam abordar de outra forma, né? Senão eles iam se contradizer. Amados, ó, essa é uma declaração aqui muito importante. Qual é a declaração? Tudo foi anulado na cruz. Tudo foi anulado na cruz. Tá? Essa é uma frase que eu penso que é importante nós guardarmos na memória. Tudo foi anulado, toda a maldição foi anulada na cruz. Toda a condenação foi anulada na cruz. Vocês lembram do texto de Romanos capítulo 8, verso 1, muito famoso? Lembra, amados? Né? Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, ou seja, que não vivem segundo a velha natureza. Né? Então, nenhuma condenação existe, amados. O texto é claro, o texto é objetivo, o texto é direto. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como eu disse, o sangue de Cristo é suficiente. A obra de Cristo é o que a gente está tratando aqui, não é isso? A suficiência da obra de Jesus. Aí vamos para os textos, né? Eu fiz a declaração, vamos pegar os textos bíblicos aqui para que a gente possa então compreender melhor isso, tá? Tudo foi anulado na cruz. Colossenses, capítulo 2, versos 13 ao 15. Vamos lá para o Novo Testamento. Colossenses, capítulo 2, vocês aqui, ao vivo e a cores. Colossenses 2, 13, 14 e 15. Preste atenção no texto. O texto por si só já é autoexplicativo, né? Então diz assim, ó. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, quando nós estávamos mortos, então a condição do homem era morto espiritualmente, não é isso? Mortos dos nossos pecados. Na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, com Jesus, perdoando-vos todas as ofensas. A obra de Cristo perdoou todos os nossos pecados, passados, preste atenção nisso aqui, presente e futuro. A obra de Cristo é completa, amados. A obra de Cristo perdoou todos os nossos pecados. Não vai nos perdoar. Quando nós fazemos confissão de pecados, na verdade é porque nós estamos disciplinando a nossa vida nessa sujeição diária, amados, à obra de Cristo. Tá certo? Porque se nós tivéssemos essa maturidade que a Bíblia quer que nós tenhamos, nós até confessaríamos pecado, mas não na consciência que a gente não foi perdoado, que a gente vai ser perdoado. Se nós tivéssemos essa maturidade, confessaríamos o pecado na consciência que já fomos perdoados. Entende, amados?
Porque a Bíblia diz que ele perdoou todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados, né? Verso 14, havendo riscado, olha só, a cédula que era contra nós as suas ordenanças, ou seja, a condenação. Ele cancelou o registro de condenação contra nós. Havia uma condenação sobre nossas vidas. Só que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, cancelou. O texto vai dizer, ele cancelou, ele riscou a cédula que era contra nós as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha o que o texto está declarando, amados. Se os pentecostais estivessem assistindo essa aula, ia dizer glória a Deus agora. Aleluia. Tem aqui uma pentecostal. Olha, não, é sério, eu falo brincando. Mas vocês estão percebendo aqui o que a Bíblia está dizendo para nós? Que toda maldição, toda condenação, todo pecado foi cravado na cruz, amados. Foi arrancado do meio de nós, foi tirado do meio de nós. Olha só, verso 15, e despojando os principados e potestades, ó, despojou, né? A obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, despojou, expôs publicamente esses principados, potestades, e deles triunfou em si mesmo. Olha o que o sacrifício de Cristo, o que o sangue de Jesus derramado naquela cruz fez, amados. Destronou Satanás sobre nossas vidas. Expôs publicamente, triunfou sobre demônios, potestades, principados. A obra de Cristo, ela é completa, ela é suficiente, ela é única. Eu não preciso, após aceitar Cristo, ser resgatado pelo sangue de Cristo, ser habitação do Espírito Santo. Amados, se eu sou maduro ou não, se ainda eu tenho algumas questões e pecados para trabalhar na minha vida ou não, não é isso, amados. O sangue, a obra de Cristo é plena, é completa. Alguém foi alcançado, é um discípulo de Jesus? Apesar dos pecados, da dificuldade, da imaturidade em uma série de coisas, né? Apesar disso, é um discípulo de Cristo? Então, assim, não há nenhuma condenação. Demônio não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa, não tem mais autoridade, não há brecha, amados, aberta, porque o sangue de Cristo tapa, o sangue de Cristo cobre, o sangue de Cristo protege, o sangue de Cristo, ele esconde, mano. Nós estamos escondidos em Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, diz a Bíblia, amados. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amados. Satanás já não tem mais autoridade sobre nossas vidas. O nosso Senhor é Jesus Cristo, ressurreto, Senhor dos senhores, mandou o Espírito sobre nós. Meus amados, isso aqui é poder de Deus. Essa palavra, ela nos liberta, sabe, de toda essa mística, essa opressão, essa distorção que infelizmente está impregnado em muitas igrejas evangélicas de várias denominações, amados. O sangue de Jesus, a obra de Cristo, a cruz do Calvário, a nova aliança, simplesmente resolveu tudo. Há uma caminhada de santificação? Claro que há. Há pecados ainda a ser vencidos na relação? Claro que há. Mas, amados, o sangue de Jesus, ele nos comprou, ele nos resgatou. O sangue de Cristo nos selou. O Espírito Santo é esse selo. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 20 e 21, mas que 22 também, se me falha a memória, diz isso, nós somos selados, mas nós temos o penhor do Espírito. O Espírito de Deus, o próprio Deus, habita em mim. Satanás, demônio, maldição, urucubaca. Você acha que tem poder maior do que o próprio Espírito? Gálatas, capítulo 3, vamos continuar aqui nos textos bíblicos. A gente falou de Colossenses, capítulo de número 2, versos 13 ao 15. É importante vocês guardarem esses textos, tá bom? Olha aí, o Marquinhos voltou. Coisa boa. Vamos lá. Bora lá, Marquinhos. Voltou aqui, amados. Vamos ler o texto para completar, né, na continuação desse que nós lemos de Colossenses 2, 13 ao 15. Vamos ler Gálatas, tá? Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versos 13. Gálatas, vamos lá para... Opa, não, a gente estava em Colossenses, né? Vamos dar uma ré. Vai Filipenses, Efésios e Gálatas, né? Acho que é essa ordem aí reversa. Capítulo 3, versos 13. Olha só. A gente não podemos esquecer, nós estamos falando sobre maldição hereditária
tá? Que isso não tem sustentação bíblica, porque o sacrifício de Cristo, né, na vida do discípulo, ele simplesmente interrompe, corta, porque é uma nova história. Lembra que nós começamos a aula lendo 2 aos Coríntios 5,17? Quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram. Tudo agora vai se fazendo novo. Então é uma nova criação, uma nova criatura, né? É isso que a Bíblia diz. Então Gálatas 3:13, aqui é mais peremptório. Eu vou usar até uma palavra bonita, tá? É mais determinante, né? Aqui o texto, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, olha o que o texto diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por nós. Então, a Bíblia deixa muito claro que a obra de Cristo, amados, ele interrompe, ele anula, ele cancela qualquer tipo de maldição que houvesse na vida de um discípulo, tá certo? Anterior ao resgate, né? Porque agora em Cristo todas as coisas são novas diante de Deus, uma nova criatura. Deus olha para nós, não enxerga as culpas, as dívidas dos pecados, porque Cristo já resolveu isso, mas ele morreu na cruz. O justo justificou a muitos, ele nos purificou pelo seu sangue. Ele nos possibilitou a habitação do Espírito Santo, que o verso 14 vai dizer, para que a bênção, a promessa, a bênção de Abraão, né? A promessa do Espírito chegasse até nós. Nós pudéssemos ser agora a habitação do Espírito Santo. Então quem mora em nós, literalmente, é Deus, na pessoa do Espírito. Amados, se Deus, literalmente, que isso é outra notícia, que os pentecostais estivessem aqui, eu dizer glória a Deus. Deus, né? O próprio, isso é verdade, isso é literal. Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Olha só, amados. Então, o que Satanás, que poder haveria maior do que o próprio Deus morando, residindo, habitando em nós, amados? Então, assim, é uma coisa que, meu Deus, esse povo não, acho que não leu a Bíblia direito. Não pensa nessa realidade. É Deus que habita em nós, é o sacrifício de Cristo que resolveu todas as coisas, amados, na nossa vida, espiritualmente falando, né? Então, assim, eu não estou dizendo que os verdadeiros cristãos gozam de uma imunidade automática, né, quanto à influência dos espíritos malignos. Não é isso que eu estou dizendo, tá? É preciso se revestir da força do Senhor, né, de toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir a essas astutas ciladas do diabo, que é o Efésios capítulo 6, verso 11, né? Eu acabei de citar aqui, Efésios capítulo 6, verso 11. Então é preciso se revestir. Eu não estou dizendo assim, então eu aceitei Cristo, o Espírito veio habitar na minha vida, meus pecados foram perdoados, então aqui não tem mais nenhum embate espiritual? Não, claro que tem. Nós falamos isso no começo dessa matéria. Existe uma realidade, existem os demônios, mas não como, né, vende a batalha, o movimento de batalha espiritual, né, nessa luta paranoica, nessa espiritualização de ver demônio em todo lugar. Tudo que acontece na minha vida é demônio. Todos os meus pecados é porque um demônio de alguma, porque eu dei brecha, dei legalidade. Não, amados. Esses termos, essas ideias, elas não são bíblicas. E não sou eu que estou falando. Se você pegar 100% dos ensinadores, não estou falando de evangelistas, não estou falando de pastores, que a gente vive falando isso aí, ou qualquer outro tipo de pregador, né? Qualquer função que eles tenham aí ministerial. Eu estou falando de ensinadores, mestres. Nós não vamos ter um, amados. Se nós pegarmos 1.900 anos, como eu falei, nós não vamos ter um para afirmar essas coisas que são afirmadas dessa forma. Não temos. Então a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Calma aí. Será que uma meia dúzia de 100 anos para cá é que assim, tiveram uma revelação de Deus que descobriu tudo isso? Né? É muito complicado, tá certo? Então assim, eu quero continuar só um pensamento aqui, a gente já vai para os nossos bastidores, tá? Encerro aqui a transmissão e a gente vai para o nosso bate-papo aqui entre nós. A conversão e o arrependimento, tá, individuais, eles quebram, né, entre aspas, quebram na existência das pessoas essa maldição hereditária também. Tudo aqui eu coloquei entre aspas, então vou de novo aqui, tá? A conversão e o arrependimento individuais quebram
na existência das pessoas a maldição hereditária, né? Um efeito somente possível por causa da obra de Cristo. Esse foi o ponto enfatizado pelo profeta Ezequiel, né, em sua pregação ao povo de Israel na época. Como eu disse, não vai dar tempo agora, mas na próxima aula a gente volta para estudar o Ezequiel capítulo 18. Todo o capítulo nós vamos estudar, todo ele, tá? Todos os versículos lá para a gente entender isso aqui. Esse foi o ponto. O arrependimento individual, a conversão individual vai, entre aspas, né, quebrando aí essas maldições hereditárias. A gente pega o Novo Testamento, por exemplo, aí eu vou citar dois textos aqui, dois textos em Atos, tá? Para dar base nisso aqui que eu estou falando. Atos capítulo 8, verso 21 e 22. Atos capítulo 8, verso 21 e 22. Esse texto eu estou pegando ele para enfatizar o quê? Para dar base o quê? Nessa declaração que a conversão e o arrependimento individual do indivíduo, tá? Quebra na existência dessa pessoa qualquer tipo de maldição, entre aspas, né, hereditária, tá bom? Então, capítulo 8 de Atos, verso 21 e o verso 22. Diz assim no texto aqui, ó. Opa, vai de uma página para outra. Tu não tens parte nem sorte nesta vida, ou nesta palavra, melhor dizendo, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, Pedro, diante de um homem aqui, né, ele não disse assim, quebra a maldição, vai ter que fazer uma sessão de descarrego, vai ter que fazer um voto, sobe o monte, né, tem que fazer uma campanha, quebra aí as maldições hereditárias, tem um demônio territorial. Pedro não diz isso, ele diz arrepende-te. Se arrependa do seu pecado, ora a Deus, teus pecados vão ser perdoados. Acabou, mano. Olha o que diz aqui o capítulo 26 de Atos ainda. Capítulo 26 de Atos, versos 17 ao 20. Atos 26, 17, 18, 19 e 20. Então vamos lá. Atos 16, capítulo 16, versos 17 ao 20. Diz assim: livrando deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo está falando para o rei o que Jesus tinha falado para ele. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo as obras dignas de arrependimento. Então, o que a Bíblia diz, amados, é que as pessoas, individualmente, elas têm que se arrependerem e se converterem. O arrependimento e a conversão, né? Pela obra de Cristo na vida da pessoa, quebra, amados, entre aspas, quebra a maldição hereditária. Não há mais maldições nenhuma, porque o sangue, a obra de Cristo, né? A fé, viver pela fé, o arrependimento, tá certo? A conversão são suficientes para estar cortando, tesourando, quebrando qualquer tipo de espécie possível, maldição dos antepassados, a minha vida passada. A vida passada, ela foi, quando chegou em Cristo, ela foi simplesmente anulada diante de Deus, amados. Foi anulada espiritualmente. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus